O que você sabe sobre o tão esperado Salvador na religião islâmica? Nesse vídeo, pela ocasião do nascimento do 12º imam, o Imam Mahdi, vamos falar um pouco sobre a linda história de seu milagroso nascimento. Então fique até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixe um joinha se você está gostando e ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos novos vídeos. No dia 15 do mês sagrado de Sha'ban, ou seja, o 8º mês do calendário islâmico, comemoramos o dia do nascimento do 12º imam, o Imam Mahdi, que Deus apresse a sua vinda. Ele nasceu no ano 255 do calendário islâmico, isto é, em 869 d.C., na cidade de Samarra, no Iraque. Seu pai foi Imam Hassan Askari, o 11º imam, e o nome de sua mãe é Malika, também conhecida como Narges. O Imam Mahdi é descendente do profeta do Islã. No Alcorão é dito que o profeta do Islã é uma misericórdia para o mundo. Seus imãs e sucessores são como ele, uma fonte de misericórdia para o mundo inteiro. Felizes são aqueles que têm um bom relacionamento com o imã de seu tempo. O nascimento do imã do nosso tempo, o Imam Mahdi, teve características especiais dentre o nascimento dos outros imames. Antes de falar sobre seu nascimento, vamos conhecer quem foi sua mãe. Muhammad ibn Jarir at-Tabari, em seu livro Dalail al-Imama, bem como dois outros grandes estudiosos xiitas, como Sheikh Saduqi, que em seu livro Kamaluddin, e Sheikh Tusi, no seu livro Al-Ghaib, citaram que a mãe do Imam Mahdi era neta de um imperador romano e a linhagem de sua mãe volta para Simão, cujo nome aparece na Bíblia como Pedro, que foi um dos discípulos de Jesus, filho de Maria. E é dito que Narges Khatun morava no palácio de seu avô, o imperador romano. Ela era uma mulher pura e imaculada. Uma vez, em um sonho, Malika viu Fátima Zahra, filha do profeta do Islã, acompanhada por Virgem Maria, mãe de Jesus. Fátima Zahra convidou Malika para o Islã e propôs que ela se casasse com o Imam Hassan Askari. Por fim, em uma das guerras entre os muçulmanos e romanos, Malika se vestiu com roupas como as de uma cativa para que os soldados muçulmanos a levassem para o Iraque. O Imam Hadi, pai do Imam Hassan Askari, imediatamente ordenou que um de seus companheiros comprasse Malika no mercado de escravos e a levasse em segurança para ele. Portanto, depois de se tornar muçulmana, Malika mudou seu nome para Narges e se casou com o Imam Hassan Askari. E depois do casamento, tiveram o Imam Mahdi. Segundo a história, o governo abássida sempre monitorava a família do Imam Hassan Askari, pois foi dada a eles a ordem de matar qualquer criança que nascesse em sua casa, porque os inimigos dos Ahlul Bayt sabiam que um dia nasceria uma criança da geração do profeta do Islã, que seria o último imam e salvador da humanidade. Por outro lado, o governo abássida não queria perder o seu poder, por isso queriam assassinar o imam tão esperado quando ele nascesse. Eles monitoravam a casa do Imam Hassan Askari dia e noite. Nem todo mundo era autorizado a entrar na casa. O governo abássida sempre enviava espiões para olhar dentro da casa e relatar se havia nascido alguma criança. Mas quando Deus quer que algo seja feito, ninguém pode impedi-lo. Portanto, de acordo com o milagre divino, a gravidez da esposa do Imam Hassan Askari, Narges, aconteceu de forma secreta, ou seja, não havia sinais de gravidez, e o corpo dela não parecia nem um pouco com o corpo de uma mulher grávida. É narrado na história que Hakime Khatun, tia do Imam Hassan Askari, cita que um dia seu sobrinho, o Imam Hassan Askari, a chamou e pediu para que ela ficasse em sua casa naquela noite, pois seria a metade do mês sagrado de Sha'ban, e a prova e evidência de Deus nasceria naquela noite. Hakime Khatun perguntou ao imam quem seria a mãe dessa criança, e o Imam Hassan Askari respondeu que sua mãe seria sua esposa, Narges. Hakima, um pouco confusa, disse ao imam que não havia sinais de gravidez em Narges. Mas o imam, em sua resposta, confirmou que Narges Khatun estava sim grávida. Hakima ficou muito feliz e foi até a senhora Narges e a cumprimentou. Aqui, Hakime Khatun, que era filha do Imam Jawad
irmã do Imam Hadi e tia do Imam Hassan al-Askari, uma mulher pura e nobre, disse a Nardes o quanto ela a achava honrosa e grandiosa, e que Deus lhe daria naquela noite uma criança que é sublime, neste mundo e no outro. Hakime Khotun, após anoitecer, quebrou seu jejum e começou a adorar a Deus. Algumas horas se passaram e ela ainda estava esperando o último imã nascer. Ela ficava olhando para o céu até que percebeu que estava perto da oração da manhã. E ela se perguntava por que essa criança abençoada ainda não havia nascido. Naquele momento, o Imam Hassan al-Askari a chamou e disse que o momento do nascimento estava próximo, e isso fez com que sua dúvida desaparecesse. Ela começou a ler o Alcorão, e de repente, Nardes acordou com medo. Ela se levantou rapidamente e foi até ela para perguntar se ela havia sentido algo. Ela acenou positivamente com a cabeça, então Hakime Khotun pediu para que ela não se preocupasse, que fosse forte e não tivesse medo. Alguns minutos se passaram e Hakime adormeceu, porém acordou com o som do nascimento do bebê e viu uma criança pura e iluminada. E quando o 12º imã nasceu, seu pai, o Imam Hassan al-Askari, não contou a ninguém sobre o nascimento de seu filho, exceto para alguns de seus companheiros fiéis. Explicou que o motivo para manter em segredo o nascimento do Imam Mahdi era mantê-lo seguro, e quando o Imam Hassan al-Askari foi martirizado pelo califa Abbasida em 260 do calendário islâmico, o Imam Mahdi tomou seu posto no imamato, ou seja, quando ele tinha apenas 5 anos de idade, e seu imamato tem continuidade até os dias de hoje. Esse foi um pequeno resumo do nascimento do Imam Mahdi, que Deus apresse sua vinda, que nasceu secretamente na manhã de sexta-feira, no dia 15 de Sha'ban, no ano de 255 do calendário islâmico. É verdade que não o vemos, mas ele nos vê e sabe que estamos falando sobre ele. Se formos justos e piedosos e tivermos conhecimento, definitivamente estaremos entre seus soldados e um dia o veremos. A bênção de sua existência é como a luz do sol coberta por nuvens. Não podemos vê-lo, porém, podemos senti-lo e nos beneficiamos de sua luz. O 5º imã, o Imam Muhammad Baqir, que a paz de Deus esteja sobre ele, disse sobre o 12º imã: bem-aventurado aquele que conhece e compreende o Imam Mahdi e está entre os seus ajudantes.